No Pantanal, como o período da seca traz alta produção de alimentos, melhora na pesca e no gado, não precisa de água para isso tudo? Ótima pergunta, né? Olha só, geralmente você vai estudar, e você vai estudar de forma correta, essa informação não é errada, que os períodos de seca são períodos difíceis para a agricultura, que os períodos de seca são períodos difíceis para o gado. Isso é muito comum. E aí a pergunta que ela fez é a seguinte: por que no Pantanal o período de seca é bom para essas atividades? Vamos lembrar, o nome Pantanal já tem que te falar muita coisa, tá bom? O Pantanal é um bioma brasileiro, tá? E ele vai ficar ali, logo abaixo da ocorrência do Cerrado, próximo ali da Araucária. Então ele vai estar ali, na verdade, mais conectado ao Cerrado mesmo. E o Pantanal, ele não é um bioma. Se você chegar lá, você não vai achar uma vegetação. O Pantanal, a gente consegue identificar mais ou menos 8 pantanais. Como assim 8 pantanais? É porque ali eu vou ter áreas do Pantanal que possuem florestas, áreas do Pantanal que possuem áreas de grama, onde, por exemplo, eu tenho gado, áreas do Pantanal em que eu tenho arbustos, áreas do Pantanal que são altas. E muitas áreas, daí o nome Pantanal, que vem da ideia de pântano, muitas áreas são alagadas. Então vamos começar a entender. Muitas áreas do Pantanal são naturalmente alagadas. Então, olha só o que pode acontecer. Eu vou desenhar aqui para você uma área qualquer. E aqui, ó, um rio, tá ok? Aqui um rio. Imagina você que eu estou no Pantanal, tá bom? Aqui eu vou desenhar nosso rio. Repara só uma coisa que é fundamental, tá bom? Os rios, eles são importantíssimos porque eles são carregados de uma série de sedimentos, de uma série de coisas, mas eles possuem muita matéria orgânica, bastante matéria orgânica, e que os rios, eles muitas vezes possuem seus períodos de cheias. O que são essas cheias? São períodos em que ele vai extravasar a própria área e inundar essas áreas que estão ao lado dele. Não é à toa que essas áreas são chamadas de planícies de inundação, porque elas são periodicamente inundadas. Sabe o que acontece? Essa matéria orgânica sobe junto. E aí, quando a água do rio vai descendo, quando o nível do rio vai descendo, olha o que vai acontecendo. O nível do rio desce, ele volta para o normal, só que ele deixa uma carga gigante de matéria orgânica no solo. Uma carga bem grande. Sabe o que isso significa? Isso significa que logo depois das cheias, ou seja, no período em que eu tenho uma certa seca, um período em que o rio ele não está mais inundando, que ele voltou para sua área original, é um período que eu tenho solos férteis, úmidos e que o rio não está mais alagando. Isso quer dizer que ele é ótimo para a agricultura. Então vamos tomar cuidado. No caso ali, a seca não é um ambiente de falta d'água. Não quer dizer que ali eu não vá conseguir plantar porque eu estou vivendo uma situação semelhante ao sertão, que é onde eu realmente tenho uma falta d'água mais clara. É uma questão em que os rios não estão mais alagando. E por isso eu consigo plantar e desenvolver minha agricultura aqui. Tá? Isso é uma questão bastante específica, mas bem interessante. Você deve lembrar que os vales dos rios são sempre áreas muito disputadas. Quando você estuda qualquer coisa de tempos bíblicos, você vai ouvir que as pessoas seguiam o rio Jordão, que as pessoas seguiam o rio Nilo, que as pessoas iam atrás do rio Tigre. Então isso era muito comum, você acompanhar os rios. A ocupação do nosso Nordeste ela é feita através das beiras dos rios, no solo chamado de Massapê. É o nome desse solo aqui no Brasil, que a gente deu para o solo nordestino de Massapê. Tá ok? Isso aqui é um exemplo. Então, na verdade, o período de seca é quando o rio ele volta para sua área original. Eu não estou mais alagado e ali eu consigo desenvolver a agricultura. E, obviamente, eu amplio a área de gado, tá certo? O gado ele tem mais áreas para poder chegar. E até os peixes eles estão mais concentrados, o que facilita a pesca também. Tá ok? Uma questãozinha boa.